Quem é que está com sede? O que é que se faz quando está com sede? Esta é a mensagem de hoje de manhã. Jesus ensinou muitos princípios. Jesus passou a palavra de Deus, passou as bases, a essência para a nossa vida. E uma das coisas que Jesus disse foi, quem quiser acompanhar, João capítulo 7, verso 37, está escrito: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus. Os irmãos já abriram? Aleluia. João 7, 37. Aleluia. Glória a Deus. Diz a história que Jesus, no último dia da festa, está-se a referir ao último dia da festa que se realiza ainda hoje, festa dos tabernáculos. Jesus disse, e até que algumas traduções diz que bradou, isto é, ele gritou, falou mais alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem é que tem sede? O que é que nós fazemos quando temos sede? Alguém respondeu: bebemos água. É melhor beber água do que outra coisa. A água é o líquido mais saudável. E diz a Bíblia, pois a Escritura diz que do mais íntimo de todo aquele que crê em mim, estava Jesus a falar, sairão rios de água viva. Jesus estava a dizer no último dia da festa dos tabernáculos: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Pois a Escritura diz que do mais íntimo de todo aquele que crê em mim, sairão rios de água viva. E Jesus estava a falar de quê? Jesus estava a falar, João 7, 37. Jesus estava a falar de quê? Estava a falar da sede do homem e estava a falar do ingrediente que vai suprir a sede do homem. E só há um ingrediente, na verdade, que supre a sede do homem. Há pouco alguns irmãos responderam: quando tem sede, bebe água, não é? Sede é uma sensação física de quem necessita de beber água. É uma sensação de quem está seco. A sede. Quantos já experimentaram sede a sério? Quantos? Sabe que isso é mau? Quando nós sentimos mesmo sede. Porque quando sentimos fisicamente sede, já passamos os limites normais. Eu mais à frente vou explicar. Então, quando a pessoa está seca, tem vontade de beber água. Sede é sinónimo de secura, de sequidão. E estava eu a dizer há pouco que Deus tem o ingrediente para suprir a sede do homem. Deus tem um ingrediente. E eu vou dar-vos uma novidade.
pelo menos para alguns. O ingrediente que Deus deu para suprir a sede do homem está dentro do homem. Vamos ler. João, vamos repetir a leitura. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Pois a Escritura diz que mais íntimo de todo aquele que crê em mim sairão rios de água viva. Primeiro, estamos a falar do íntimo, da parte íntima da pessoa, do homem, do ser humano. E diz Jesus que quem crer nele, do íntimo sairão rios de água viva. E depois o verso seguinte diz: Jesus estava a se referir ao Espírito Santo que devia ser dado. Descobrimos mais tarde que Paulo diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então o ingrediente de Deus para suprir a sede do homem, da pessoa, está dentro da pessoa. Não devemos, como eu disse há pouco, permitir ter uma sede excessiva. Não devemos permitir que sintamos secura, sequidão. Meus irmãos, eu estou a falar de água, estou a falar de corpo humano. Não, estou a falar mais do que isso. Você tem sede de Deus? Amém. Você está seco e não sabe ir à fonte. A fonte é o Espírito Santo. Amém. Jesus nos explica aqui o princípio que do mais íntimo de todo aquele que crê, quem é que crê aqui? Amém. Do mais íntimo de todo aquele que crê, sairão rios de água viva. Sairá a vida de Deus. Amém. Do íntimo, do nosso íntimo, sai a vida de Deus. E por isso não teremos sede. Há muitas pessoas que gostam de apreciar pântanos. Olham para os pântanos. Mas sabe que pântanos não são águas vivas. Pântanos são águas mortas, paradas. Não têm vida. Crer em Jesus é permitir que os ingredientes de Deus, o ingrediente mais poderoso de Deus, que é o Espírito Santo, possa jorrar da nossa vida a vida de Deus. Crer em Jesus provoca vida. Crer em Jesus provoca rios de água viva. Não provoca pântanos. Não provoca morte. Provoca vida. Por vezes há lugares de águas estagnadas. Águas que não se mexem. Mas Jesus está a falar de rios de água viva. Vamos todos dizer: rios de água viva. Rios de água viva. Amém? Rios de água viva correrão do ventre, do íntimo de quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus? Então vamos todos dizer: do meu íntimo, porque eu creio, correrão águas vivas. Águas vivas. E porque Jesus nos ensinou que o Espírito Santo está em mim. Amém? Sim ou não? O Espírito Santo está em nós. Então Jesus está a falar do Espírito Santo que havia de ser dado. E o Espírito Santo foi dado
naquele dia memorável, no dia de Pentecostes, que está lá escrito em Atos capítulo 2. O Espírito Santo desceu sobre cada um. Amém? E todos nós já experimentámos aqui a presença do Espírito Santo. Então não temos razão nenhuma para ter sede. Temos que procurar a água viva que está dentro de nós. Quem tem verdadeiramente confiança em Jesus, de uma forma verdadeira, de uma forma autêntica, a sua sede é saciada. Amém. Como eu questionei no início, o que é que fazemos quando temos sede? Alguns responderam: bebemos água. O que é que você faz quando tem sede espiritual? Deve beber da água viva. Amém? Agora, lembram-se de eu dizer que não devemos chegar ao ponto de sentir sede. É comum em muitas pessoas só irem beber água quando têm sede. Mas sabemos que quando nós realmente sentimos, temos o sintoma de sede, é porque as coisas já não estão tão bem assim. Quantas pessoas sentem a sede de Deus? Alguns responderão: muitas não sentem. Que é mau, não é? Mas também é mau sentir sede. É porque está num estado de sequidão. É porque não bebe água todos os dias. Dizem os especialistas que devemos beber pelo menos 2 litros de água por dia. Você deve beber 2 litros de água por dia para o organismo funcionar corretamente. Dizem os especialistas que quem não bebe água pode atrair doenças para o seu corpo. Agora imagine, quem não bebe água do Espírito, o que é que pode atrair para o seu espírito? Já pensou nisto? Nós preocupamos-nos muito com o nosso corpo físico. E, por vezes, entramos em estado de desidratação no corpo físico e também no ser espiritual. Desidratação. Os sintomas de desidratação afetam a memória, afetam uma série de coisas que existem no nosso organismo. Agora imagine no campo espiritual. Desidratação espiritual. Bebe você da água que Deus lhe deu? Espero que sim. Para não entrar em estado de desidratação. Desidratação provoca problemas graves na saúde. Agora imagine no campo espiritual. Esta semana eu li um artigo, uma frase que estava dentro de um artigo. Quantos de nós têm plantas em casa? Poucos. Poucos têm plantas. Pronto. Quem tem plantas, a minha esposa está sempre a olhar para as plantas. Às vezes elas têm sede. Mas eu nunca vi, na verdade, ela chegar ao pé das plantas e começar a gritar: estás com sede? Não, nós não gritamos para as plantas. Não. O que é que nós fazemos quando reparamos que as plantas têm sede? Colocamos água. É ou não é? Às vezes nós tentamos resolver
orações com gritos. Porquê que está com sede? Porquê que não foi beber água? Porquê que não abriu o frigorífico e foi buscar a água? Não tem que dizer, tem que dar água. Tem que beber, dar de beber. A planta, ela cresce, desenvolve-se com água. Então é isso mesmo. Escusa de ficar zangado, irado. Beba água. Beba água da presença de Deus. Aproxime-se, beba. Há águas que vêm do trono de Deus para saciar a sede. A Bíblia diz que nós não teremos mais sede. Jesus disse estas palavras no último dia da grande festa dos tabernáculos: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus estava a referir-se ao Espírito Santo. Hoje a Igreja tem o Espírito Santo, mas a Igreja deve estar compenetrada de que tem o Espírito Santo e deve beber do Espírito Santo, deve beber da palavra, deve beber de Deus. Nós devemos ir à fonte divina, beber da fonte divina. Não há outra chance. E meus irmãos, cuidado. Cuidado, que muita gente... Houve por aí algumas notícias que muitas pessoas beberam águas contaminadas. Há por aí muita gente que às vezes compra águas contaminadas. Não beba água contaminada. Beba a água pura vinda do trono de Deus. Amém? E para beber a água pura vinda do trono de Deus, tem que ter dois grandes alicerces na sua vida. Sabe qual é? O Espírito Santo e a Palavra de Deus. Amém. O Espírito Santo e a Palavra de Deus. Amém. A Palavra e Jesus são um. Amém. E o Espírito Santo foi-nos dado a partir do dia de Pentecostes. Amém. Então, se alguém crer em Jesus, não terá mais sede. Porque rios de água viva irão correr do nosso ventre, do mais íntimo do nosso ser. Amém. Quantos querem sentir este rio? Amém. Quantos querem sentir este rio? Glória a Deus. Amém? Amém? Quem quer sentir este rio de água viva, pode ficar de pé. Vamos pedir ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que sintamos os rios de água viva dentro do nosso íntimo, dentro do nosso ser. Amém? Amém. Sim ou não? Amém. Aleluia. Vamos. Sim, Senhor. Nós cremos em Ti. E Tu nos tens dito: se nós cremos em Ti, rios de água viva correrão do nosso ventre. Sim, Senhor, nós acreditamos em Ti. Nós queremos sentir a Tua vida, os Teus rios correrem dentro de nós. Espírito Santo, dá vida, Senhor. E se alguma água estagnada existe, Senhor, fura para que haja vida, para que haja rios de água viva a correr, que cada um de nós possa experimentar a Tua presença vinda do trono através de rios de água viva. Oh Espírito Santo, vem, Senhor, vem, Senhor, e enche cada um de nós de tal forma que possamos transbordar da Tua presença. Sim, Senhor, nós cremos em Ti. E Tu
dizes, Senhor, isto é uma promessa, que se nós crermos em Ti, rios de água viva correrão do nosso ventre, do nosso íntimo. Oh Jesus, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia.